Então, retomando aqui, então a gente tem, na Idade Média, quando se inicia-se, então, a fase objetiva do direito comercial, a primeira fase que a gente tem do direito comercial. Nela é que surgem as corporações de ofício. As corporações de ofício, então, elas eram associações, então, eram os indivíduos que eles se juntavam em grupos para desenvolver determinado ofício. Dois dos principais ofícios que foram... Vai lá para o seu quarto. Dois dos principais ofícios que foram desenvolvidos nessa época foi o ofício do padeiro e também o ofício de marceneiro e o ofício de ferreiro. Então, o que eram esses ofícios? Então, esses indivíduos, então, eles desempenhavam essa atividade e eles ensinavam os seus aprendizes. Então, os aprendizes, eles eram como se fosse a figura que nós temos hoje dos estagiários. Então, os aprendizes, eles iam aprender como que se desenvolvia aquele ofício. A entrada para a categoria de aprendiz, ele não recebia nenhum salário, não recebia nenhuma remuneração para desenvolver sua atividade, porque ele estava lá simplesmente para a finalidade mesmo de aprender. E esses aprendizes, eles tinham que morar com os seus mestres, e sendo que, por diversas vezes, eles até acabavam se casando com eventuais filhos que esses mestres tinham. Porque quando esse aprendiz vinha a óbito, quem acabava assumindo, quando o mestre vinha a óbito, quem acabava assumindo aquela corporação, aquele estabelecimento que existia, era os aprendizes que se tornavam oficiais daí. Então, como que funcionava? Então, ele ficava, esse aprendizado, ele durava em média 12 anos, então ele entrava geralmente quando ele era criança, ele já entrava para aprender, e só quando o aprendiz, ele evoluía e tinha condição total, ele era produzir, ele se transformava, assumir então a condição de oficial. Aí, como oficial, ele primeiro tinha que passar um tempo, então, exercendo a função de oficial, ainda sendo acompanhado pelo mestre, para depois ele poder, no futuro, assumir a condição do mestre e se tornar um dono de uma oficina. Então, as principais funções que eles desenvolviam eram as funções... Desculpa. Eram as funções que envolviam produção artesanal. Então, você tinha o ofício de padeiro, você tinha o ofício de ferreiro. A principal função, então, do ferreiro era para fazer ferraduras para cavalo, para fazer armaduras, fazer espadas, também, muitas vezes, na confecção de equipamento, de panelas para fazer comida, mesmo dentro das casas. Eles eram envolvidos, eles envolviam também na caridade, se envolviam também nos cultos religiosos que tinham da época. Essa associação, ela sempre estava presente dentro de cidades, de províncias que tivessem mais de 10 mil habitantes e que se reuniam para desempenhar sempre essas atividades perante a sociedade. Então, eles estabeleciam os preços dos produtos que eles produziam, também determinava qual que era a qualidade desse produto, a quantidade... Cadê o teclado? Paulo, desliga o microfone. Foi ou não? Eu sei. Então, Foi sem querer, prof. Eu esbarrei aqui. Tava limpando aqui o negócio. Ah, entendi. Faz parte. Cadê Lore? Oi, prof. Boa noite. Boa noite. Sentindo sua falta aqui.
Tô sentindo a falta de ver a carinha de todo mundo falando nisso, né, gente? Verdade, prof, mas logo a gente vai estar tudo reunido. Amém. Ai, não aguento mais, gente. Pelo amor de Deus, ficar mofada. Verdade. Bom, então voltando, gente. Então, essas corporações de ofício, então, elas se formavam como se fossem, então, associações. Era um caso, então, eles produziam também sempre gêneros também de primeira necessidade. Então, era o pão, vinho, cerveja, cereais, para subsistência. E também eles trabalhavam com ferro, com carvão. E eles tinham a liberdade da determinação do preço, de como que se ia ocorrer a venda. Então, o comércio começa com essas corporações e com a administração, com a fixação de como que ia se dar a evolução dessas corporações. Muitas vezes os mestres é que escolhiam os seus aprendizes, que determinavam quem seriam os seus aprendizes. Cada mestre ele poderia ter no máximo 2 aprendizes, e ele não poderia ter um novo aprendiz enquanto o aprendiz anterior que ele tinha, que ele estava ensinando, não se tornasse um oficial. Então, cada aprendiz ficava com ele por 12 anos até ele estar apto para se tornar um oficial, e quando ele se tornasse apto para se tornar um oficial, aí sim é que ele poderia ser dono de uma oficina. Só que a posição do mestre ainda continuava trazendo, mesmo dentro da oficina, do que era, o que foi anteriormente o seu aprendiz, ainda tinha grande influência do mestre. Nas atividades, então, das corporações de ofício, não tinha uma sobreposição de ofício, cada organização, ela cuidava e desenvolvia suas atividades típicas. Então, as corporações, elas também ocorreram aqui no Brasil, elas também se desenvolveram aqui, só que aqui no Brasil, elas estavam associadas com o nascimento também da maçonaria, que nessa época da Idade Média, aqui no Brasil, começa a se desenvolver a maçonaria, que era um grupo, uma associação que existe até os dias de hoje ainda, que era uma associação, alguns dizem de adoração, de culto, ninguém sabe muito bem ao certo o que a maçonaria desenvolve, como que é o trabalho que ela desenvolve mesmo naquela época. A única coisa que, assim, o que se tem de informação dentro da história é que eles eram estudiosos, e eram pessoas extremamente influentes perante a sociedade. Então, essas corporações de ofício, elas se desenvolveram juntamente na Idade Média, enquanto estavam ocorrendo o ciclo marítimo também. Então, nesse momento, eu tenho essas 2 vertentes do direito comercial que estavam se iniciando. E aqui eu tenho o surgimento da figura que a gente chama de atos de comércio. Então, eu tinha 2 situações. Ou eu tinha os comerciantes, que eram quem trabalhavam nas corporações de ofício, ou quem trabalhavam com a venda e comercialização de produtos trazidos da Índia, ou eu tinha as pessoas que eram os civis. Os comerciantes começam a ser amparados pelo atos de comércio. Então, eu não tenho ainda uma codificação, eu só vou ter o direito comercial sendo codificado no término no meados do finalzinho da Idade Média, lá em 1808, que eu começo a ter uma edificação, uma codificação do direito comercial. O direito comercial nessa época, ele é tratado como atos de comércio. Então, os atos de comércio eram os atos do comerciante, os atos da corporação de ofício, o que era desenvolvido
pelo ciclo marítimo, então eles eram amparados pelos atos de comércio. Qual que era a vantagem que eles tinham? Então eles tinham o direito de fazer o uso dos títulos de crédito, somente podia fazer o uso do título de crédito, nessa época a gente tem como título de crédito a letra de câmbio e a nota promissória, ainda não tem o desenvolvimento do cheque, nem se falar em cartão de crédito, boletos bancários. Então, as duas principais figuras que nós temos é o surgimento da nota promissória e da letra de câmbio. A letra de câmbio, ela surge no início para auxiliar o desenvolvimento do ciclo marítimo, e a nota promissória, ela vem a surgir para auxiliar as corporações de ofício. Então, a nota promissória se torna uma garantia de pagamento que aquele freguês que comprava da oficina se comprometia em pagar dentro de prazo avançado e acordado entre as partes. Então, só podia fazer o uso desses títulos o comerciante. Também, somente o comerciante podia constituir uma empresa. Então, aqui eu começo a ter o início da sociedade limitada, então eu tinha que ter no mínimo 2 comerciantes para que eles pudessem constituir e formar uma sociedade limitada, onde essa sociedade limitada, ela que iria trabalhar, que iria à frente dos negócios, que iria representar a vontade dos 2 comerciantes. Aqui eu tenho a figura do comércio, o empresário ele somente vai começar a surgir na terceira fase que vocês vão ter do direito comercial, que isso a gente vai estudar quando estudar direito comercial em si, lá para frente, direito empresarial. Então, aqui, o atos de comércio ele tem extrema importância, por causa que ele começa a desenhar os direitos e garantias dos comerciantes e os direitos e garantias e a proteção referente às corporações de ofício. Ele que também, somente o comerciante, que tinha o direito a que eu começo a ter o desenho tanto da concordata quanto da falência. Então, somente o comerciante tem direito à concordata. A concordata ele reconhecia a existência da dívida e era prorrogado, postergado o pagamento da quitação daquela dívida, por conta da situação dele ser comerciante. E caso ele não conseguisse cumprir, realizar o pagamento, cumprir com o pagamento, ocorria a falência. O que era a falência? Então, eu não tenho o mascate, ele não trabalhava com bancas nas feiras, as corporações de ofício, elas ocorreram dentro das oficinas. Então, as oficinas, olha, aqui vocês veem, eles têm banca para atendimento, que também ele tem banca para atendimento. Então, eu tinha a falência. O que era a falência? A falência, o comerciante decretava que ele não tinha condições de quitar os compromissos que ele tinha financeiro. Então, ele não tinha como fazer o pagamento dos compromissos financeiros que ele tinha. Então, simplesmente, o que eu vinha, eu fazia? Literalmente, quebrava-se a banca. Então, eu ia na feira onde estava o mascate, onde ele estava com os produtos dele atendendo, recolhia, confiscava todos aqueles produtos e ia com o machado e quebrava a banca que ele tinha e ele não podia mais trabalhar como comerciante. Mesma coisa em relação às corporações de ofício. Daí que vem o início que a gente tem do conhecimento da falência, dos estudos de falência, de que antigamente se falava muito, hoje nem tanto. Quando você tem a decretação da falência, você tem a decretação, por isso que se fala da quebra da empresa, por isso que falava-se a quebra da banca, por conta com as dívidas que eu tinha. Então, o que eu fazia? O imperador podia vir e simplesmente ele quebrava a minha banca e eu era decretado a minha quebra, a minha falência. Nessa época ainda, eu posso ter como pena desse caso
perdi todos os meus bens, foi decretada a minha quebra, mas os bens que eu tinha ainda não eram suficientes, o meu maior credor poderia me tornar escravo até eu ter o pagamento das minhas dívidas. Aqui ainda eu tenho essa permissão da realização, da conversão da dívida pela situação de escravo, de servo, de escravo não, desculpa, de servo, daquele comerciante que não tinha condição de liquidar todos os seus bens. Então, aqui a gente tem o surgimento dos atos do comércio, tem o surgimento das primeiras figuras que nós vamos ter do direito comercial. Uma dos princípios também, nós temos o surgimento dos princípios do direito comercial, sendo um dos principais princípios que nós temos, o princípio desculpa, gente. O princípio da confiança, que é a característica que existe do título de crédito. Fechei. Não, tá aqui. Então, o princípio da confiança, ele era a base da característica de qualquer título de crédito. Então, a nota promissória, ela nada mais era do que o quê? Então, eu tinha o valor da dívida, eu tinha a data que seria pago, qual era a praça onde ocorria o pagamento, e o devedor simplesmente assinava aquele documento, ele não dava nada em garantia. Então, existia a confiança de que ele iria realizar aquele pagamento. Outra característica que tinha do título era a total autonomia, tanto da letra de câmbio, quanto da nota promissória. Então, eu não tinha ela vinculada a nenhuma obrigação acessória. Simples fato de eu ter assinado aquele título já me comprometia ao pagamento daquela dívida. Então, essas são características que elas surgem na Idade Média e que estão presentes na instituição, nos princípios que instituíram os títulos de crédito. E também está presente na instituição do título de crédito a necessidade, a formalidade de como ele tinha que estar preenchido. Então, eu tinha que ter o valor escrito, eu tinha que ter o valor por extenso, eu tinha que ter a identificação de quem era o meu credor, de quem era o meu devedor, e também existia, já começa nessa época, a circular, como eu tenho o início do sistema bancário, eu começo também a ter a possibilidade da criação da transferência desse título, que é o que a gente chama de endosso. Então, eu podia endossar o verso, assinar atrás do verso daquele título, e eu podia transferir aquele título para o banco, transferir aquele título para outro que fosse meu fornecedor. Então, eu era credor dele, eu podia transferir aquela dívida para o meu credor. Então, aqui eu começo a surgir essa prática, essa figura, essas são as principais figuras que a gente tem dos atos de comércio. Os atos de comércio, eles depois são regulamentados quando eu tenho, em 1808, a codificação do direito comercial, e essa codificação que aconteceu lá na Europa, na Idade Média, ela trouxe grande influência, inclusive para nós aqui no Brasil, onde depois nós vamos ter, em 1850, primeiramente a identificação do Código Comercial, onde ele daí traz a regulamentação codificada aqui no Brasil de como se daria o sistema de comércio. Os seus primeiros artigos, ele trata justamente da figura dos atos de comércio, no código, e o Código Comercial, ele vigorou no Brasil até 2012, com a edição do novo Código Civil, e ele não foi totalmente, inclusive, revogado. Quando a gente trata da parte de comércio marítimo, o Código Comercial de 1850, no que tange nesses artigos, continua em vigor.
Nós temos também a influência da divisão entre os direitos do comércio e o direito civil, que era o que imperava na Idade Média, e em 1916 nós teremos no Brasil a edificação do nosso primeiro Código Civil, que ele traz grande influência dessa divisão entre direitos do comerciante e direito dos civis, que acontecia na Idade Média, na Europa, e dentro da sua codificação, ele também traz a influência do Império Romano, principalmente de Justiniano, na estrutura como que foi constituído o Código Civil de 16. A forma como ele é constituído, a letra, a maneira como ele vem a ser distribuído, foi com base no Código Juris Iuris de Justiniano. Então, assim, a Idade Medieval, ela traz influências e fomos influenciados por ela até os dias de hoje. Então, a gente vê que mesmo nos dias de hoje, a gente acaba trazendo uma grande influência, como vocês devem ter visto no que vocês pesquisaram, no texto que vocês desenvolveram. Aproveitando, eu queria saber, deu certo? Eu vi que 8 tinham respondidos lá para mim. Quem não terminou de fazer ou quem não fez ainda, lembra que eu preciso que vocês façam, vai ficar liberado lá até 10h30. 10h30 vai encerra a atividade para eu poder gerar e fazer a correção, tá, gente? Alguma dúvida referente à atividade? Alguma dúvida do que eu falei referente do conteúdo que a gente falou de Idade Média, direito canônico, direito germânico, início do direito comercial? Tudo tranquilo? Aula que vem, então a gente vai. Então eu encerro aqui com vocês. Unidade 1 e unidade 2, a gente viu as duas unidades. Então, na aula que vem, eu vou fazer uma revisão do conteúdo da unidade 1 e unidade 2. E a nossa prova daí fica. Cadê minha agenda? Tirei a agenda aqui. Então, a nossa prova, ela fica para daqui 15 dias, então, daí tem a realização da prova. Então, gente, ó, a prova eu sei que vai ser disponibilizado um link para vocês. O que na reunião hoje eles comentaram, provavelmente esse link vai ficar disponível por 24 horas, mas eu vou ter mais informações daí na aula da semana que vem, eu detalho melhor para vocês como que vai funcionar isso. Então, vocês não necessariamente vão ter que fazer no horário de aula a realização da prova, porque, inclusive, durante a semana de aplicação da prova, a gente vai ter aula normal, vai continuar tendo aula online e vocês vão ter a possibilidade de se utilizar, de realizar a prova dentro do ambiente virtual. Então, de repente, qualquer dúvida que tem. Única coisa que eu não sei responder também para vocês, que isso daí foi colocado, eles ficaram de confirmar, o link vai ficar disponível. Eu não sei se vocês vão conseguir entrar, inicia a prova e depois eu termino. Eu acho que não. A partir do momento que você linkou e entrou para iniciar, você tem que desenvolver a prova. Mas qualquer outra informação que eu tenha, eu passo para vocês daí no decorrer da semana, beleza? Na semana que vem, então, eu estou pedindo para que todos os professores façam uma revisão de conteúdo para vocês. Então, a princípio, todos deverão, a prova deverá, da maioria, pelo menos, ou de todos os professores, deverá se remeter à unidade 1 e 2 do conteúdo que vocês viram. O conteúdo da aula de hoje, amanhã eu já estou disponibilizando ele gravado para vocês. Aí, o da aula passada já está lá no ambiente também, tá? Os slides já estão no ambiente e também já tem disponível para vocês das 2 semanas, as 2 primeiras semanas que a gente dá a quarentena, as aulas remotas, as aulas gravadas estão disponíveis lá para vocês. Beleza, gente? Da minha parte, acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Estão muito quietos hoje.
Mais alguma coisa, então? Estou liberada, então? Tô com fome. Boa Fale, noite, Paulo. pessoal. Boa noite. Boa noite. Tô com fome, Titi. Tá com fome? Ixi. Aí não posso fazer nada, não, ó. Não tá na sala de aula, não. Aí eu sou inocente. É hora do lanche agora, pô. Já viu? Vocês já fizeram meia hora, vocês tiveram, deu para fazer o texto, deu para fazer lanchinho, deu para fazer tudo. Ó, a senhora estava falando, né, do cristianismo na época de Roma, né? Uhum. Do Império Romano. Uhum. Esse senhor, né, o Constantino, aí ele foi esperto, né? O cara era bem político, né? Todos Ele era eles político, eram, né? mas ele se converteu, né? Ele foi para o cristianismo para unificar, né? Para acabar Clóvis, a guerra, a briga. Constantino ou Constantino. Bizantino? Tem um Bizantino e tem um Constantino, né? São coisas diferentes. Não, não, quem se converte para fazer a unificação é o Clóvis, que é o primeiro imperador. O Clóvis, ele se converte, o Constantino é filho dele. Isso, mas ele foi esperto, ele a chegada dele ao poder, né, que mudou a relação do Império com o cristianismo. Sim, ele se converteu-se cristão em 313 e permitiu que os cultos cristãos ocorressem sem ameaça de violência ou perseguição. Né? Aí ele foi aonde, né, foi toda a Igreja Católica, a história aí, até hoje, né? Até hoje o centro da Igreja Católica é o cristianismo, né? Sim, sim. Bonito. Mas aqui o que é esperto, bem político. Não, sim, ele se converte unicamente com a finalidade dele poder se fazer uso da Igreja Católica para que ele pudesse fazer a conversão e a união de todo, por causa que eu tinha várias tribos. E ele queria juntar todas as tribos, para justamente ele ter uma força maior e conseguir, com isso, ampliar o império que ele já tinha. Isso. Então, essa que é na verdade, que ele juntou todos e proibiu os cultos pagãos. Né? Proibiu os cultos pagãos. E, na verdade, ele se tornou indispensável, né? Para tudo isso aí, para essa união, para o cristianismo. Ele ganhou muita força, né? A história aí é bem comprida, ele ganhou muita força com isso aí. Com essa unificação. Mas é um período que a Igreja Católica tem que ter vergonha mesmo. É um período bem político, né? Não, é um período que você percebe que a igreja, ela simplesmente, todas as penas, se você buscar, for ver, todas as penas que ela aplicava aos considerados, entre aspas, hereges por ela, nada mais eram do que pessoas que se opunham àquele regime e que estavam em busca de uma maior liberdade, estavam em busca de terem seus direitos reconhecidos. Tanto que quem eram considerados hereges ou eram judeus, ou eram muçulmanos, ou eram mulheres. Então, eram aqueles que eram oprimidos e que não tinham acesso a liberdade nenhuma, acesso a direito algum, né? Eram os marginalizados. Ao cristianismo, né? Puseram Jesus aí como o símbolo maior, né? O segmento de tudo era Jesus, mas então, Jesus não tinha nada a ver com Roma, né? Ele era da Palestina, nada a ver com Roma. Não, mas aí assim, aí a gente está falando dos bizantinos. O povo bizantino, ele vem o quê? Então ele vem pós-crucificação, pós-ressurreição. Eu já tenho, então, aqui eu já tinha formado nichos e grupos, comunidades católicas que elas eram formadas já, então essas comunidades católicas, elas já que acabam influenciando também os bizantinos também.
Sim. Não, mas é um resumo, né? Eu quero fazer um resumir, quer dizer assim, Sim, mas eles se a gente aderiram for ao, detalhar, puxaram para ele, a mão se for pegou falar para ele. só sobre o direito canônico, dá para escrever um livro. Tem Tá, livro bacana, que é escrito bacana. só sobre ele. Não, tem livro para a Tá gente vendo? falar só sobre Mas o direito canônico. fala por que eu não fui fazer lanchinho, tá vendo? Eu tava aqui vendo, pesquisando. Não, tem muita coisa para a gente estudar. É que assim, não dava para eu me aprofundar por completo, tanto que muita coisa que eu falei, vocês têm no KLS de vocês, e muita coisa eu fui um pouco além do que está no KLS. Mas Por é causa que eu bacana, achei a é necessidade porque, de vocês terem uma abrangência maior referente à Idade Média. a matéria é bem mais, né? É bem mais, o conteúdo é bem maior do que está no KLS, é muito mais. Nossa, muito maior. Mas é Mas bacana, beleza, bacana. Eu gostei. gente. Gostou? Ah, que Bacana. bom. Que bom. Eu acho que só sobrou nós aqui. Ó, a única coisa que eu não tive coragem, que eu não Karine e a tive. Francine falta aqui ainda. Ó. Olha, gente, a única coisa que eu não tive coragem é assim, eu coloquei só um, eu consegui até levantar pelas internets que existem em alguns museus e alguns lugares os instrumentos de tortura. Mas é absurdo e é surreal, Eu pelo já amor de vi, Deus. eu vi nos museus já. Nossa, é horrível, pelo amor de Deus. De tortura. Não dá nem para você acreditar que fazia isso com um ser humano. E achava que tinha Não, de razão, né? tortura. Então, aqueles ali ainda são poucos. O de tortura é pior. É poucos. Mas tá Tá bom, bom, então, tia. Boa gente. noite, bom Boa descanso. noite, bom descanso a todos. Até semana que vem. Ó, a Karina, eu acho que ela dormiu. Ela esqueceu de desligar. Tchau, tchau.